Eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Nós estamos falando sobre o tema fé em ação a partir do livro de Tiago. E eu gostaria de convidar você para que abra a sua Bíblia nesse trecho da palavra. Capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Não, desculpa, a partir do verso 1. Capítulo 4, verso 1, do 1 ao 12. Nós temos falado sobre esse tema, fé em ação. Semana passada o tema foi sabedoria. E hoje o título dessa mensagem é decisões para vencer. Decisões que nós precisamos tomar para vencer. E a gente vai ver o que nós precisamos vencer a partir desse texto. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. E eu convido você para acompanhar a leitura. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, tira barreiras que nos impedem de ouvir a voz do Teu Espírito agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez, Dalai Lama disse algo que nós precisamos refletir sobre. Ele se perguntou: o que é meu inimigo? E ele respondeu: eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está o meu inimigo. Aí está o meu inimigo. Enquanto você insistir em acreditar que apenas você não chegou aonde queria chegar, porque alguém te impediu, porque alguém foi um obstáculo, enquanto você continuar acreditando que você não alcançou o sucesso que você queria ter alcançado, por causa de outras pessoas, enquanto você continuar acreditando que você não é feliz por causa dos outros, a sua vida estará fadada ao fracasso.
a sua vida estará fadada ao fracasso. Todas as guerras, todas as crises, todos os inimigos, eles estão dentro de nós. O nosso maior inimigo, talvez não todos, mas a grande maioria. Eu vou corrigir essa fala. Não todos os inimigos, mas a grande maioria e os maiores inimigos, eles estão dentro e não fora. O texto começa com Tiago dizendo, ou perguntando, questionando, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. E ele chega a uma conclusão que nós precisamos nos atentar a ela. Tudo acontece dentro de você, é por causa das suas paixões, ele vai responder. As guerras às quais nós entramos, as lutas e as brigas às quais nós travamos, a grande maioria, elas acontecem por causa das nossas vaidades, das nossas paixões. E ele traz mais duas características aqui que eu quero chamar a sua atenção, que a primeira, ele está falando da cobiça, e a segunda, ele está falando da inveja. Duas características fortes que nos levam a brigar. Por que há brigas no mundo? Por que há guerras no mundo? Há guerras por causa do petróleo. Uma nação se levanta contra a outra porque a outra tem petróleo e ela precisa daquele produto, ela inveja aquele produto, ela cobiça aquele produto. Uma nação ela entra contra a outra por causa das riquezas. O Brasil ele é visualizado por causa das suas riquezas. E onde estão as suas riquezas? Lá no norte. A grande maioria das riquezas do Brasil. E todo mundo cresce os olhos. Por quê? Porque há riqueza lá. E as pessoas, às vezes, elas querem encontrar alguma forma de ter acesso a essa riqueza. Por quê? Porque é uma cobiça, há um desejo. Há uma vontade. Eu me sinto incomodado com o que os outros têm. Isso é inveja, isso é cobiça. A cobiça me faz olhar aquilo que você tem e desejar aquilo que você tem. A inveja ela ainda é um pouquinho pior, porque eu desejo o que você tem, mas eu quero que você se dê mal para que eu tenha aquilo que você tem. Eu quero que aconteça alguma coisa com você. Eu começo a te odiar, porque você tem e eu não tenho. Isso é inveja. A inveja ela vem recheada de um sentimento ruim. E aí o Tiago está escrevendo aqui, sabe de onde vêm essas guerras, de onde vêm esses conflitos, essas confusões que existem dentro da igreja, fora da igreja, e em qualquer relação? Elas vêm das paixões, dos desejos, da inveja e da cobiça. Isso tudo está dentro da gente. Essas são as forças que agem contra. Cobiça. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, diz Tiago. A inveja. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Outra força que age contra nós, ele vai dizer que é o orgulho. Porque Deus se opõe àqueles que estão sendo orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Então não sejam orgulhosos. Outra força que age é o próprio pecado. Aí ele vai dizer, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se. E aí ele vai falar assim, cuidado também com esse julgamento que vocês expressam uns pelos outros. E ele termina o texto dizendo, mas quem é você para julgar o seu próximo? Porque essas são as barreiras que se levantam dentro de nós, as quais nós precisamos vencer. E nós precisamos tomar decisões em relação a essas barreiras que estão em nós. Irmãos, casamento. Casamento, qual que é o grande conflito dos casamentos? O grande conflito dos casamentos está relacionado ao orgulho, às disputas de poder dentro da casa. A maior luta que existe dentro dos relacionamentos, dos casais, é disputa de poder. É para ver quem manda mais, é para ver quem fala mais alto, é para ver quem consegue mais coisas, é para ver quem coloca o outro numa situação pior. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver que o grande inimigo está dentro. Tiago ele escreve essa carta para nos lembrar que nós precisamos parar de colocar a culpa nos outros por causa do nosso insucesso e assumir aquilo que é nosso.
Porque se eu quero ter atitude, se eu quero ter uma postura de quem vence, eu preciso abandonar essas práticas. Eu preciso parar de ficar achando os culpados e perguntar onde está a minha culpa em tudo isso. Não, eu estou numa guerra com o meu vizinho, eu preciso parar de ficar tentando entender por que ele é assim e começar a entender o que eu estou fazendo de errado que está contribuindo para essa guerra. É isso que está em jogo. Ou seja, há um inimigo a ser combatido e ele vive dentro, não fora. São os nossos pensamentos desordenados que nos confundem, é a nossa desorganização que nos faz perder muito tempo, é a nossa baixa autoestima que fica fazendo a gente mendigar o amor dos outros, os nossos medos que a gente desenvolve e nos impedem de dar melhores passos, é a forma como nós nos acovardamos perante a vida. Eu estou falando isso por quê? Porque é forte quem vence a si mesmo. As pessoas fortes são aquelas que são fortes em Deus e que na força de Deus vencem a si mesmas. Tiago, na semana passada, a gente falou sobre a busca pela sabedoria do alto. Porque Tiago vai falar assim, busquem a sabedoria do alto, não aquela terrena, porque a terrena também gera guerras. Mas ele também diz justamente isso, olha, além de buscar a sabedoria, vocês precisam tomar decisões, vocês precisam colocar a fé de vocês em ação, a ponto de fazer com que vocês vençam barreiras que precisam ser vencidas. Porque no fundo, gente, eu às vezes escrevo um pouco sobre o que eu acho que é alguma coisa que a sabedoria traz para a gente. E eu penso muito sobre isso. Eu acho que a sabedoria, e eu acho que pessoas sábias que buscam a Deus, não são só aquelas que resolvem os seus problemas, mas são aquelas que têm tamanha sabedoria que impedem os problemas de existirem. Gente sábia não é aquela que sabe resolver problema, a gente sábia, ela sabe inclusive evitar os problemas. Os problemas inevitáveis ela vai e resolve. Mas eu preciso adquirir, trazer posturas para a minha vida que me tirem da defensiva. Porque a gente vê muita gente na defensiva, que culpa todo mundo. Eu atendi uma vez uma moça, e essa moça ela estava no 5º relacionamento. Quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Ela chegou na minha sala e começou a contar que ela estava com uma crise muito grande com o seu marido. E estava tudo tão difícil. E que ela estava pensando em largar ele, porque assim, ela não acha homem bom, porque ela não acha isso, que ela não acha aquilo. E eu fiquei olhando para ela e ouvindo a história. E quando ela terminou, eu falei assim, escuta, eu só preciso fazer uma pergunta. Na sua consciência, você está querendo me dizer que todos os homens com quem você esteve, todos eles são péssimos? A certa está você e os 5 homens que passaram pela sua vida, todos eles não prestavam, é isso? Ela falou, é isso. E aí eu perguntei para ela, e quem escolheu esses 5 homens? Porque é muito fácil você chegar na frente de alguém e colocar a culpa em todo mundo pelos seus problemas. Mas uma das coisas que a gente se esquece é que nós fazemos as nossas escolhas que geram esses problemas. O que essa moça não conseguia entender é que o problema não estava neles, o problema estava nela. Porque se realmente nenhum deles era bom para ela, por que ela fica escolhendo gente que não é boa para ela? O que ela está fazendo com ela mesma? É justamente sobre isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, olha, olhe para a sua vida, olhe para o todo, olhe para as coisas que estão acontecendo, olhe para as guerras, olhe para as confusões e comece a perceber que boa parte dessas coisas, elas estão acontecendo em início dentro de você. Dentro de você e não fora. Onde que acontecem as confusões familiares? As confusões familiares acontecem dentro da gente.
Chega Natal, está todo mundo feliz, aí alguém fala uma coisa que você não gostou, aí você responde atravessado, aí vira aquela confusão, aí a pessoa levanta e vai embora do Natal, eu não volto mais aqui, aí a pessoa volta para a casa dela que é de outra cidade, vira aquela confusão. E você não percebeu que você se sentiu ofendido por uma bobagem. Porque assim, muitas vezes, eu não estou irrelevando, eu acho que assim, tem coisas que a gente precisa resolver, conversar. Eu acho que quando você não consegue resolver um problema, você precisa buscar ajuda, não tenha dúvida sobre isso. Mas às vezes a gente começa a mostrar para as pessoas que algumas coisas que estão incomodando muito elas são bobagem. E que estão incomodando coisas pequenas, porque a pessoa ela já está num padrão, às vezes até de enfermidade emocional, que tudo para ela ofende, mas ela não percebe que ela está incomodada e ela está criando as grandes confusões da vida. Uma vez, eu já contei isso aqui algumas vezes para os irmãos, mas eu me lembro quando um presbítero, barba branca, entrou na minha sala e falou assim: pastor, eu não é daqui, viu? Até porque vocês não estão com barba branca ainda, né, o Adriano e Marcon? O Marcon também não está com barba branca, então. Mas um homem já, muitos anos de igreja, barba branca, entrou na minha sala e falou assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Mas por quê? Ele falou: todas as vezes que a minha cunhada entra em casa, a minha vida se torna um inferno, minha esposa fica brava, minha esposa sai, fica chorando, ela fica humilhando minha esposa, ela fica isso, ela fica aquilo, eu não sei o que eu faço. Meu conselho? Fecha a porta. Fecha a porta e não deixa ela entrar. Se todas as vezes que algum familiar que é enfermo emocionalmente, que tem dificuldades, ele entra na tua vida e ele vem para destruir a sua caminhada, então fecha a porta e não deixa ele entrar. Nossa, apareci aqui, não, que bacana que você apareceu. A gente hoje não vai dar para receber. Por quê? Porque eu não estou emocionalmente preparado para te receber. Porque tem gente que às vezes não está emocionalmente preparado para receber, não é verdade? A pessoa chega, dando de chilique, falando mal de todo mundo. Você está numa paz. Você esteve ali, você foi o dia inteiro, a semana inteira, você fez academia, andou na praça, ali em volta ali da Praça Cavalari. Fez ali 20 voltas todos os dias. Você estava zen ali, você colocou um tapetinho, você meditou. Não transcendental, tá? Aquela meditação na palavra, levou sua Bíblia. Ali, você teve uma paz. Você ouviu a voz de Deus, o céu se abriu, você viu uma luz, olha que coisa maravilhosa. Aí você chega em casa, toca a campainha. Quem que é? É aquele ser que veio acabar com a tua paz. Aí o que você faz? Você abre. Se você está preparado, abre. Se não está preparado, irmão, manda embora. Pastor, eu vou ser mal educado. Desculpa, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é questão de ser mal educado ou não. E também eu não quero que você fique fechando a porta na cara das pessoas. Aprendi na igreja, né? Pastor Renê que ensinou. Não é isso não, irmão. Pelo amor de Deus. Mas assim, tem gente que a gente precisa começar a colocar limites. Porque se a gente não põe limites, ninguém coloca. Tem gente que não tem limite, não. E ela vai acabando com a tua paz, e ela vai acabando com a tua alegria, e daqui a pouco você está entrando numa depressão e você não sabe por quê, e essa pessoa está todo dia na sua casa trazendo cargas, trazendo pesos, trazendo reclamações, falando mal de todo mundo, e aí assim, você que era uma pessoa feliz não tem mais felicidade nenhuma. Aí não adianta falar assim: não sabe o que é ela. Não é ela, é você. Por quê? Porque você não fechou a porta da tua casa, você não colocou limites. Vocês percebem que grande parte das nossas lutas, elas são relacionadas a nós mesmos? E Tiago é muito claro quando ele diz que as nossas guerras nascem dentro de nós. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é como vencer? Como vencer esses desejos que atrasam as nossas vidas? Como vencer essas paixões que geram destruição em nós? E é isso que Tiago está tentando responder. E ele vai falar sobre isso no verso de número 6. Dê uma olhada ali no verso de número 6. Quando ele diz assim: mas Deus nos concede uma graça maior. E quando eu leio esse texto, eu falo: poxa, está aqui. Se eu quero vencer
todas essas questões internas dentro de mim, eu preciso voltar os meus olhos, a minha percepção, eu preciso voltar a minha mente à graça de Deus. Porque nós servimos a um Deus que Ele é pura graça, a um Deus que é maravilhoso, Ele é juízo, Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele é graça. E o que é graça? A graça é favor imerecido. É um Deus que faz por nós aquilo que nós não merecemos. E nós precisamos olhar esse Deus contemplando a sua graça. E aí Tiago vai dizer, gente, preste atenção, porque Deus nos concede uma graça maior. Olhem para isso. Olhem para isso. Ou seja, nós precisamos ter um encontro profundo e transformador com a graça de Deus, para que essa graça mova os nossos corações. E a partir daí eu quero compartilhar 4 lições rápidas que eu aprendo com esse texto. E a primeira lição é a seguinte: a compreensão da graça de Deus. Nós precisamos então ter uma compreensão da graça de Deus. Por quê? Porque a compreensão da graça de Deus, ela muda as nossas prioridades. Quando a gente compreende a graça de Deus, quando a gente compreende que Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, a nossa prioridade muda. Olha o que Tiago vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. De repente, eu descubro e você descobre que as decisões que abençoam as nossas vidas e que transformam as nossas realidades estão ao meu alcance. É possível alcançá-las. O que Deus está dizendo é: não fique aí angustiado, culpando as pessoas pelas coisas que não aconteceram, culpando as pessoas pelos seus insucessos, mas olhe para aquilo que está ao seu alcance, porque a graça de Deus colocou ferramentas ao nosso alcance. Enquanto eu culpo o diabo pelos meus problemas, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo porque ele foge. Agora, se o diabo não está fugindo de jeito nenhum, e ele fica ali atazanando minha vida, e o tempo passa e ele não para, a pergunta é: ou eu estou deixando de me sujeitar a Deus, ou eu não quero resisti-lo. Porque a Bíblia vai dizer: se você quer que o diabo se afaste de você, você tem que fazer 2 coisas: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. Ele foge. Porque assim, se o diabo vê que ele não tem espaço na tua vida, o que ele vai ficar fazendo? Jesus, presta atenção, Jesus foi para o deserto, ficou ali jejuando e orando durante 40 dias, e aí o diabo aparece. Aí o diabo tenta Jesus: olha, se você transformar a pedra em pão, você está com bastante fome, transforma a pedra em pão e mostra que você é Deus. Aí ele fala assim: nem só de pão viverá o homem. Ah, então se joga do pináculo. Ah, então... Quando Jesus ele responde, ele mostra a sua firmeza, a sua sujeição a Deus, sabe o que o diabo faz? Ele vai embora. Ele não tem o que fazer. Ele não tem mais espaço. É por isso que Jesus ele fala assim, ele vai trazer justamente essa fala quando ele expulsa o demônio de uma pessoa. Aliás, um não, vários. E aí depois ele fala assim, presta atenção. Porque quando a casa está vazia, e os demônios eles encontram essa casa vazia, eles vêm numa grande quantidade. É mais ou menos isso, porque a ideia é que se você preencheu a sua casa com a presença de Deus, não há espaço. Mas se a casa está vazia, ele vai ficar te incomodando e te importunando, e ele vai tentar entrar, porque é assim que ele faz. Onde que eu estou querendo chegar? O que Tiago está nos lembrando é que nós precisamos mudar de postura e olhar a nossa vida de maneira diferente. Se eu quero viver uma vida nova, se eu quero vencer essas lutas que eu estou tentando vencer, eu preciso mudar o formato. Eu resisto ao diabo, eu me sujeito a Deus e eu sigo a vida. Ah não, pastor, mas assim, eu acho que nem é o diabo. Eu acho que são pessoas. Então eu mudo minha postura em relação às pessoas. Outro dia eu estava dizendo aqui, se eu faço um bolo e o bolo fica ruim, se eu faço um bolo e o bolo fica ruim,
eu preciso mudar a receita na próxima vez que eu fizer, não é verdade? Fiz um bolo, trouxe aqui, terminou o culto, todo mundo passou, olhou para aquele bolo, aí um experimentou, falou, não, só um pedacinho mesmo, né? Aí todo mundo saiu, o bolo ficou lá, é porque o bolo está ruim, então a próxima vez que eu for fazer, muda a receita, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Igual o dia que eu fui na casa do Evandro, comi um bolo bom lá, hein, Evandro? Comi lá um bolo bom. Aliás, gente, vocês precisam conhecer o Evandro e a Gisele. Vai lá na casa do Evandro e da Gisele. Né, dona Loide? O filho da dona Loide, a Gisele, fez um bolo e um pão delicioso. Comemos lá. Levei para casa, foi bom demais. Aí o pessoal fala assim, você engordou. Lógico, irmão. Estou à base de café, pãozinho na casa dos irmãos. Aí você vai lá, não precisa mudar a receita, está muito bom. A vida é a mesma coisa, tem áreas da nossa vida que a gente precisa mudar a receita, porque o resultado é sempre o mesmo. É só desgraça, é só luta, é só aflição, é só briga, é só angústia. Eu vou lá na casa da minha mãe, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu saio brigado com todo mundo lá. É minha mãe, é meu pai, entra meus irmãos, aquela briga, eu vou embora. Toda vez é assim. Então, peraí, a receita está errada. Então você tem que mudar o seu jeito. Ah, não, mas eu não aguento o que eles estão fazendo. Muda de assunto, conversa uma coisa bacana. Esses dias uma irmã da igreja deu um testemunho tão lindo. Eu estava atendendo ela, falando sobre a necessidade dela mudar de postura em relação à família. E aí ela foi visitar a mãe, com quem ela sempre brigava. E ela voltou falando assim, pastor, eu tive talvez o melhor momento com a minha mãe dos últimos tempos. Eu peguei minha mãe e falei, mãe, vamos tomar um café, mãe? E aí eu comecei a perguntar da minha história para minha mãe. Gente, eu ouvi cada história deliciosa. A gente ficou ali horas e horas conversando, como a gente não conversava, talvez desde que eu era pequena. É assim que funciona a vida. De repente eu mudo a receita, e quando eu mudo a receita a coisa fica bacana. Quando eu mudo a receita, a presença de Deus se manifesta. Quando eu mudo a receita, as pessoas elas param para ouvir o que eu tenho a falar. Quando eu mudo a receita, a igreja é abençoada. Quando eu mudo a receita, meu irmão é transformado. Quando eu mudo a receita, meu filho se aproxima de mim. Eu preciso mudar a receita, porque se eu não mudo a receita, eu vou ter os mesmos resultados. Tiago está dizendo exatamente isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Muda a forma. Muda as suas prioridades. Em segundo lugar, eu preciso ter a compreensão da graça de Deus que produz em mim humildade. Porque o texto vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí acontece um grande problema. Porque um coração humilde, ele recebe a força de quem sabe quem é e do que precisa. Um coração humilde, ele gera uma consciência em nós daquilo que nós precisamos para viver. Se eu tenho um coração humilde, eu começo a ter gratidão pelas coisas que eu tenho. Você já viu alguém que é muito humilde falando assim, nossa, eu queria tanto ter aquilo que eu tenho? Não, a pessoa humilde não faz isso. Se ela é humilde, ela não faz isso. Porque a pessoa humilde, ela é grata. A pessoa humilde, ela sabe viver com pouco, ela sabe viver com muito. E com pouco ou com muito, ela agradece. A pessoa humilde, ela tem lá um saco um pouquinho, um punhadinho de arroz para passar a semana toda. Ela olha para aquele pouquinho de arroz e ela está feliz porque ela tem aquele arroz. Ela olha para aquilo que ela tem e ela começa a agradecer. Ela não está entrando em desespero, porque ela está vendo, ela tem um coração grato, ela fala, poxa, pelo menos eu tenho arroz. E ela sempre pensa assim, olha, tem gente que não tem. Não é assim? A pessoa humilde, ela pensa assim, tem gente que não tem, olha, eu tenho, graças a Deus por isso. Assim é humilde. Uma pessoa que reconhece a graça de Deus, ela vai sempre ter a convicção de que Deus sempre dá mais do que o que ela precisa. Aquilo que você tem é mais do que você precisa, e sempre vai ser.
Pessoas alcançadas pela graça de Deus possuem essa consciência. Se eu sei que Deus me dá o que eu preciso e mais do que eu mereço, não faz sentido então invejar e cobiçar o que é do outro. Porque toda vez que eu invejo o que você tem e eu cobiço o que você tem, demonstra que eu não consigo agradecer e ser satisfeito e ser feliz pelas coisas que eu tenho. E isso mostra para todo mundo quem eu sou. Um ingrato. E a Bíblia diz que o pior de tudo é que Deus, Ele resiste aos soberbos, aqueles que acham que merecem tudo, aqueles que se colocam numa condição melhor, aqueles que acham que têm poder sobre as suas coisas e brigam com você e oprimem você até eles conseguirem aquilo que você tem. Esse é o soberbo. Porque o soberbo ele não consegue olhar para você e falar assim, nossa, aquilo que ela tem, olha que maravilhoso, olha a alegria que ela tem com aquilo que ela tem. Ontem eu vi um monte de soberbo na internet, viu? Palmeiras ganhou, né? Palmeiras ganhou, aí tinha os soberbos lá. Não vale nada isso aí. Está tudo com inveja. Ué. Aprende a se alegrar com o que você tem, aprende a se alegrar com a alegria dos outros. Os outros podem conquistar também. É isso. Eu ganhei, eu estou feliz. Você ganhou, eu estou feliz. Por quê? Porque todo mundo tem seu espaço e todo mundo merece ganhar também. Meu Corinthians já ganhou tanto. Que alegria que meus palmeirenses estão ganhando alguma coisa também. Tem gente pensando, olha o soberbo ali. É isso. Todos precisamos. E na humildade a gente reconhece que bom que o outro venceu. Que bom que o outro alcançou. O soberbo ele faz assim, tá vendo fulano lá, ó, você viu? Você viu, ó, foi efetivado lá, teve uma promoção no trabalho. É verdade? Ah, mas ó, também, ali é tudo indicação, Aqui é só quem indica, é QI. Quem que faz isso? Invejoso. O humilde, o que ele faz? Ele fala assim, olha que bênção, ele recebeu uma promoção, que Deus o abençoe, tomara que ele seja abençoado e feliz naquilo que ele faz, tomara que ele seja responsável com tudo isso. É assim que funciona. Terceiro lugar, nós precisamos adquirir a compreensão da graça de Deus que produz arrependimento. Porque aqui ele vai falar muito sobre arrependimento. Ele vai falar assim, olha, verso de número 8, desculpa. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque no fundo, quando eu tenho um encontro com a graça de Deus, olha o que acontece, presta atenção. Isso aconteceu com servos e servas de Deus. Isso acontece comigo e com você. Quando nós nos encontramos com a presença graciosa de Deus, o nosso coração não se orgulha, o nosso coração não se ensoberbece, ele fica pequeno e a gente reconhece que a gente não é nada. Eu sempre falo assim, ó, quando a gente está perto de alguém que tem menos, que está numa condição inferior, que está passando por uma luta muito grande, talvez a pessoa esteja numa luta de saúde, e você está com a saúde boa, você olha e fala assim, poxa, que pena, que dó. A gente fica entristecido pelo outro. Mas quando a gente chega na presença de alguém que tem uma história bonita, que tem uma superação, que fez, que não fez, que angariou muita coisa, que conquistou muita coisa, a gente olha e fala assim, olha, nossa, eu tenho muito que crescer ainda, não sou nada. Você entra numa faculdade, você acha que você sabe muita coisa, aí vem o seu professor, começa a te ensinar, você fala assim, meu Deus, eu não sei nada. Vem aquela sensação de pequeno, né? Pior é quando a gente tem um encontro com a graça de Deus. Porque quando a gente tem um encontro com a graça de Deus, a gente percebe o quanto a gente é pecador. O quanto a gente não é nada.
o quanto a gente não tem fé. Os discípulos, quando eles estavam perto de Jesus, eles falavam assim: ai, Jesus, nos ensina a orar, porque é tão bonito ver o seu relacionamento com Deus que a gente quer ter também. Os discípulos chegam perto de Jesus e falam assim: Senhor, como é que funciona esse negócio que a gente quer fazer milagres? Deus fala assim: bom, se você tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer, lança esse monte até lá e o monte vai se movimentar. Quando a gente está perto de alguém que faz muita coisa, a gente fica olhando e a gente fica querendo saber qual que é o segredo para fazer também, porque a gente se sente tão pequeno. Os discípulos perto de Jesus se sentiam pequenos. A gente perto da poderosa graça de Deus, a gente não se sente nada. E aí, a gente olha para a gente e fala assim: Senhor, nos perdoa por quem nós somos. Não nos perdoa por quem a gente é. Essa semana nas redes sociais só falavam da palavra de um rapaz que falava assim: me perdoa porque eu sou homem. O rapaz postou lá, não sei se ele postou, se ele falou: me perdoa porque eu sou homem, porque eu sou hétero, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, esse cara não entendeu a vida. A razão pela qual a gente precisa pedir perdão é porque nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas de todas as crenças, de todas as nações precisam aprender a se prostrar e dizer: me perdoa porque eu sou um pecador carente da graça de Jesus. É isso. Se Deus te deu uma condição melhor, pega a sua condição e transforma numa bênção para a glória dele. Se você nasceu numa condição pior, pega aquilo que você tem e transforma numa bênção para a glória dele. Porque Jesus nos ensinou aquela lição que a gente aprende na multiplicação dos pães. Quantos pães e peixes vocês têm na mão? Ah, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes. Mas é uma multidão, não dá. Jesus multiplica. Porque a questão não é você ficar olhando e falando assim: nossa, tem muita gente, é tão difícil a vida, olha, tem muita gente que tem uma condição melhor, eu nasci numa condição pior. A Bíblia não nos incentiva a fazer isso em momento algum. A Bíblia diz que Deus, Ele pega aqueles que são humilhados e Ele exalta. Porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Quando Gideão é escolhido por Deus e Gideão fica assim: é porque eu sou o menor da casa do meu pai, porque a minha casa do meu pai é a menor da cidade. Jesus fala assim: é você, rapaz, porque eu vou com você. A gente precisa ter o sentimento de Davi. Quando Davi vê Golias, todo mundo fica com medo, mas Davi fala assim: não, eu vou. Eu vou porque eles vêm contra nós com espada e escudo, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a questão é a fé que está em você. A questão é o quanto você crê em Deus. A questão não é de onde que você veio. A questão não é se a sua vida foi difícil. A questão é que Deus te colocou numa situação que você precisa definir se em nome dele você vai caminhar ou você vai ficar lamentando. Porque enquanto você lamenta, você perde a oportunidade de se encontrar com essa graça de Deus. Você tem que fazer uma coisa só na sua vida: se arrepender. E a partir do seu arrependimento, você se colocar nas mãos de Cristo. E a partir das mãos de Cristo, você ser colocado nos lugares que Ele quer te colocar para te usar com poder e sabedoria. Amém, igreja? É isso. É isso. Em último lugar, a compreensão da graça de Deus, ela gera misericórdia. Misericórdia. Porque assim, se eu me encontro com a graça de Deus, eu vou olhar para as pessoas e eu vou ter uma compreensão muito clara de que eu não sou maior que elas. E se eu não sou maior que as pessoas, eu vou adquirir uma compreensão que eu não tenho condições de julgá-la. Então eu vou ter misericórdia. Porque se eu não estou julgando, eu estou agindo com misericórdia. Porque eu estou entendendo que Deus agiu sobre a minha vida com misericórdia. E é por isso que o texto vai dizer assim: se você quer ter uma postura vencedora, se você quer ter uma atitude de quem está vencendo, se você quer vencer você mesmo, se você quer ter algumas decisões que vão contra os seus sentimentos e as suas paixões e vão trazer vitória para você, você precisa trazer essa compreensão da graça que gera misericórdia, olhar para os outros a partir do olhar da misericórdia. Está vendo aquela irmã ali? Está vendo aquele irmão lá?
quando eu começo a fazer isso, apontar para todo mundo e falar de todo mundo e julgar a todo mundo, o que eu estou dizendo é que eu estou tão inseguro com quem eu sou, que eu preciso mudar de tema e ficar elevando os problemas que os outros têm. Porque talvez, se eu elevar o problema que os outros têm, talvez eu tenha uma possibilidade maior de ninguém ver os meus. Por que eu evidencio a falha dos outros? Quando você chegava lá na escola, que você fazia a rodinha, aí um amigo seu falava assim, você viu? Gente, vocês viram a orelha do fulano? Aí todo mundo, olha, é o Dumbo, olha, não sei o que, é orelhudo. Porque na nossa infância, assim, quem tem a minha idade, aí era assim que funcionava. Aí o moleque tinha um nariz maior, nossa, não consigo respirar, vamos sair daqui, lembra? Tinha essa bobagem dessa. Porque o rapazinho tinha um nariz maior, não era assim? Aí, eu fico pensando, por que um menino desse fazia isso? Pode ter certeza que esse menino que faz isso é totalmente inseguro. Ele tem medo que alguém veja alguma coisa nele. Ele deve ter 6 dedos no pé, entendeu? Às vezes ele acha que ele tem a cabeça grande, às vezes ele acha que ele é fraquinho. Porque assim, na minha insegurança, eu evidencio aquilo que eu acho que pode tirar o foco de mim. Só que eu evidencio em você. Por que eu fico falando que o fulano, o meu vizinho que está crescendo na vida, trocou de carro, que ele é um ladrão? Esse aí deve ganhar dinheiro, deve ser corrupto, esse aí deve roubar dinheiro. Né? Eu estou falando isso porque, no fundo, eu morro de inveja dele. E eu estou julgando ele porque eu acho que, se eu julgar ele, eu evidencio os problemas dele e apago os meus. É assim que funciona. E, no fundo, quando eu olho para o meu irmão e eu vejo até que ele possa estar fazendo alguma coisa errada, eu tenho que ter uma atitude de misericórdia, de abençoá-lo, de às vezes conversar, de às vezes chamar atenção, de às vezes dizer, irmão, cuidado, isso aí é perigoso. Olhe para a graça de Deus, confie no cuidado de Deus, não faça por esses caminhos, mas faça pelo caminho da fé, porque o caminho da fé ele é eterno. Haja com misericórdia. Para de ficar arrebentando os outros com as suas palavras. A gente não precisa disso. A gente confia em Deus. E quem confia em Deus já tem uma palavra de vida declarada e decretada para todo sempre. Quem confia em Deus pode caminhar tranquilo de quem é, porque sabe e pode ter misericórdia dos outros, porque sabe que Deus já teve misericórdia dele. Eu sendo quem eu sou, Deus teve misericórdia de mim. Eu preciso cada vez mais aprender a ter misericórdia dos outros. É isso. Assim, a gente pode vencer a gente mesmo. Humildade, misericórdia, arrependimento e mudar as prioridades. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus seja a sua força, porque um dia Jesus morreu numa cruz, justamente para quebrar esses sentimentos em nós. Ele morreu numa cruz. A Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória. Ele habitou no nosso meio. Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. Ele nos ensinou a andar em humildade. Ele nos ensinou a ter misericórdia. Ele nos ensinou a mudar as prioridades da vida. Ele nos ensinou. Eu quero convidar você a andar dessa forma também. Mas como que eu faço isso? O Espírito Santo vai te ajudar. Ele disse que enviaria o Consolador, e o Consolador nos ajudaria. Ele nos faria lembrar das palavras divinas. E no poder dele nós poderíamos caminhar e cumprir a missão de Deus. Que o Espírito Santo seja sobre você, para que você cumpra a missão de Deus aqui na terra. Amém?